Atendi que eu tô homem. Uau! Ninguém viu. A galera também é que ficou nisso. Pessoal, mas que muito homem. Ah! Uhum. Já tá. Ah! Hum. Então, eu acho que eu da obra, eu, toda uma glória, vem com o mato do homem, vem, vem, com o mato de muito homem, tá, já tá, já tá, já tá. Ai, que bonito. Não, graças. Ai, que linda. Toda Ai, feiticeira que popular, linda. toda brasileira. Acho que muito homem. Toda brasileira é puta. Sou mais Acho machinho. que muito homem. Tá. Ratata. Hey, ratata.
da obra. Sorria, nem se ocultar. Ela que linda, linda, meu bem. Mas eu sou muito homem. Que linda. Olá, boa noite, mulheres. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. Bem-vinda diretamente de Assis, a nossa estrela Vanessa Pava, com esse clima maravilhoso. Bem-vindas, à vontade, a palavra é tua, Vanessa. Boa noite. Boa noite, mulherada linda. Boa noite, prof, querida. Boa noite. Já sei, apresentadora de TV. Toda feiticeira corrupta. Meu bem. Volta, Satã. Eu sou. Da hora. Massa de muito homem. Meu Deus. Ai, que horror. Que horror. Ah,
Sou rainha. Forma de porra. Simba, eu não sei meu bem, meu bem, não mata muito. Rapaz, Bruxa que não queimou na fogueira, fera, feminista, sangro movimento e intuição, vibro a ciclicidade, uivo por liberdade e manifestação. Sou minha, rejeito a opressão, não sirvo tua condição. Honro a voz de cada mulher silenciada, explorada, subjugada. Não sou fraquejada, sou luta, a voz das que foram queimadas. Sou filha, sou neta, sou mulher. Sou Vanessa Paza, assistente social, terapeuta, facilitadora de círculos femininos e escritora. E é uma honra para mim ter você aqui nessa noite, junto comigo, para agregar valor, para ser fator de soma, enquanto potência feminina que somos. Quero agradecer a presença e a audiência de cada um. E que essa noite, essa hora que nós vamos passar juntas aqui, seja uma contribuição real na tua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre mim. Antes, eu quero que vocês coloquem aqui no chat se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo conseguindo me enxergar. Podem colocar aqui, fazer um certinho para mim, só para saber se está saindo aí. Ok, ok. E eu quero começar falando quem sou eu. E dizendo, então, que hoje... Aí, vi que está perfeito, está dando certo. E quero dizer que hoje eu estou aqui, mas eu não estou apenas como Vanessa Moleta Paza, como convidada do Núcleo de Desenvolvimento da Mulher para participar. Junto comigo aqui hoje, nesse momento, estão todas as minhas ancestrais que viveram momentos de luta, porque os direitos das mulheres não foram conquistados de forma tranquila e amena. Basta uma crise econômica, política ou religiosa para que os nossos direitos sejam questionados. Eles não são permanentes e precisamos nos manter vigilantes ao longo de toda a nossa vida. As minhas ancestrais, as nossas ancestrais, milhares de mulheres tiveram a sua vida ceifada, foram mortas, queimadas, humilhadas, abusadas, para que nós estivéssemos aqui com poder de fala. E sororidade, principalmente, é isso, é dar espaço de voz, de fala e de participação para as mulheres. Então, antes da gente começar nesse tema, que hoje eu vou abordar, que é a importância da sororidade para o empoderamento e o protagonismo feminino, eu quero pedir que vocês pratiquem a sororidade já agora,
compartilhando no Facebook esse link no Instagram, nas redes sociais de vocês, para que outras mulheres venham até esse chamado, venham participar junto com a gente aqui. Quero que, se possível, marquem aí o Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, que está desenvolvendo essa iniciativa do Festival da Sororidade. Então, podem começar praticando esse ato de irmandade, de força, fortalecendo esse evento, que é organizado por mulheres, feito para mulheres, feitos por nós, para que possamos conversar aqui alguns minutos sobre quem nós somos e o quanto é importante essa união para que a gente se empodere. E uma mulher que incentiva os voos de outra mulher está dando asas a si mesma. Então, me ajudem o Núcleo, compartilhando esse link, convidando mais mulheres a prestigiarem essa palestra e esse festival. Falando um pouquinho das minhas ancestrais, então, eu quero dizer que eu estou aqui hoje falando com vocês, utilizando essa ferramenta que me permite chegar na casa de cada um e utilizar da minha voz, da minha comunicação, para trazer um pouquinho de conhecimento, é graças a mulheres, e principalmente eu quero citar a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe. Por que eu quero citar isso? Porque a minha bisavó, ela educou, criou e alimentou 9 filhos, vendendo quitanda. Eu sou do interior, sou natural de Santiago, Rio Grande do Sul, e ela educou e alimentou 9 filhos, vendendo quitanda em cima de uma charrete na cidade. Ela produzia os alimentos da sua horta, viajava até a cidade de Santiago para vender os seus produtos. E assim educou 9 filhas. A minha bisavó era uma mulher autodidata, aprendeu a ler e escrever sozinha e falava em 7 línguas, rezava em 7 línguas. Talvez essa história que eu estou contando ressoe com algumas de vocês. A minha avó foi casada com um alcoolista, passou muitas dificuldades e o sangue que corre nas minhas veias tem a força feminina de cada uma delas. A minha avó, por ser a mulher mais velha, teve que abrir mão de muitos sonhos. A minha avó materna abriu mão de muitos sonhos para educar e auxiliar na alimentação dos irmãos, porque sendo a mais velha, cuidava dos menores. E a minha avó, por parte de pai, que também foi uma mulher que foi infeliz no seu casamento e acabou abrindo mão dos seus próprios sonhos e da sua essência verdadeira para servir a família. Assim como elas, muitas outras. Eu estou aqui hoje graças à força de cada uma delas, que permite que, para honrar o meu sistema familiar, eu faça algo de importante e extraordinário com a minha vida. E eu quero perguntar para vocês, fazer um questionamento. Como que vocês, enquanto mulheres, estão hoje honrando as ancestrais de vocês? O que vocês estão fazendo? Será que, como mulher, nós estamos honrando tudo isso, empoderando outras mulheres? Ou nós estamos... Tem mais um microfone aberto, pessoal. Não vai comer, quer ver? E como que nós estamos honrando aquilo que chegou até nós? Será que nós honramos o feminino, o nosso sagrado feminino, quando nós estamos criticando outras mulheres? Quando nós desempoderamos e enfraquecemos outras mulheres ao criticá-las pela roupa, pela sua orientação sexual, pelas suas escolhas? Acho que não. Será que nós honramos o nosso feminino e o nosso coletivo quando nós, ao ver uma notícia no noticiário de um estupro, nós em casa dizemos assim: ah, estava pedindo, olha a roupa dela, olha o que ela estava vestindo. Quando nós temos esse tipo de discurso, nós não enfraquecemos só essa mulher, nós enfraquecemos todas nós. E esse machismo, ele está impregnado em nós. Eu, Vanessa, eu não acordo feminista todos os dias, eu acordo machista. E ao longo do dia, eu vou me moldando. É como se eu tivesse um sininho dentro da minha cabeça, que quando eu vou pensar, quando eu vou julgar uma irmã, ele apita e diz para mim: para, agora. E eu durmo feminista. No outro dia, novamente, mais uma luta. É uma luta constante para que a gente pare de se degladiar entre nós. O dia que nós, mulheres, percebermos o tamanho do nosso poder, quando nós nos empoderarmos de fato, assumirmos o nosso protagonismo e aprendermos a nos unir, a gente muda o mundo.
No primeiro slide eu dizia aqui, não somos rivais, somos irmãs. Essa rivalidade entre nós é uma imposição do sistema patriarcal, que coloca o homem acima de tudo. E quando eu falo feminismo aqui, eu quero deixar muito claro que eu não estou falando de feminismo, tá? Então eu quero deixar claro o seguinte, que o feminismo, ele é uma luta que garante a dignidade humana e que mostra que nós, mulheres, somos tão capazes quanto os homens. Não sei se tem algum homem aqui me assistindo, mas eu quero deixar bem claro que eu não sou contra os homens. Eu sou a favor de um equilíbrio. Eu sou assistente social e eu luto pela garantia de direitos, pela igualdade, pela justiça social. E para mim, o feminismo é exatamente a proposta que ele vem. Ele foi deturpado, sim. Tem muitas informações contrárias a isso. Eu quero dizer que o feminismo, então, ele é a igualdade entre homens e mulheres. E o feminismo é o oposto de machismo, que é uma condição que coloca a mulher acima do homem. Machismo é o que coloca o homem como superior à mulher. E feminismo seria o contrário de machismo, colocando a mulher como superior ao homem. Eu quero esclarecer que feminismo é essa luta por igualdade e por dignidade humana. Então, toda vez que eu estiver falando sobre feminismo durante essa palestra, eu estou falando isso. Eu estou falando também que o movimento feminista, ele precisou se impor de forma agressiva e assertiva em alguns momentos da nossa história, para que nós fôssemos ouvidas. Então, quando a gente coloca isso como negativo, nós anulamos essa luta. E hoje, nós só temos direito ao voto graças a essa luta. E só para já estou dando uma pinceladinha aqui antes de iniciar. E durante a minha fala, eu não vou falar só sobre sororidade. Eu vou trazer também o conceito de dororidade. E falando já um pouquinho sobre o que é a sororidade, então, essa união entre nós, sororidade não está no dicionário. Sororidade é uma palavra que vem do latim, que no dicionário vocês vão encontrar fraternidade, que é a irmandade entre homens. Frater significa irmão. Apareceu aqui um tal de sede, gestão, acho que é, e tirou o teu som, tipo, a gente tá vendo só o teu áudio, teu áudio não, a gente tá vendo só a gravação, sabe, não tá te ouvindo. Não tem áudio. No meu apareceu o stand. Voltou, pessoal? Voltou? Voltou. Então, eu não sei até que parte vocês, que hora que parou. Bom, então eu vou trazer aqui, ao longo da minha abordagem, da minha explicação, eu vou trazer algumas falas, expressões cotidianas nossas, que muitas vezes nós, mulheres, cometemos, que oprimem e enfraquecem o protagonismo e o empoderamento feminino. Na sequência aqui, eu vou passar uma apresentação breve para vocês, mas antes de falar um pouquinho sobre a sororidade, sobre a dororidade, eu quero pedir que cada uma de vocês faça o exercício de esvaziar a xícara. Eu gosto muito dessa mensagem, depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre ela, que conta a história de um homem, de um professor, que era extremamente inteligente. Todo mundo está me ouvindo agora? Faz um certinho para mim. De um homem que era um professor muito sábio, ele era extremamente inteligente, e ele foi até um mestre para aprender novas coisas.
Como esse professor, ele tinha estudado muito, ele tinha lido muito, ele, toda hora que o mestre ia explicar alguma coisa, trazer um conhecimento para ele interferia na fala do mestre e falava, não, isso eu sei, isso eu já sei. E assim ele cortava, ele interrompia as explicações do mestre. O mestre, então, gentilmente, foi servir a ele uma xícara de chá. E quando o mestre começou a servir essa xícara de chá para ele, foi servindo calmamente, servindo, e esse chá começou a transbordar pela xícara. O chá começou a virar, e o professor não se conteve e questionou ao mestre o que estava acontecendo. E disse ao mestre, por acaso, você não percebeu que o chá está virando? Já não cabe mais nenhuma gota. E o mestre, então, gentilmente parou de derramar o chá e disse ao professor, assim também são as suas ideias. Você já está cheio de preconceitos já estabelecidos. E para que nós possamos dar andamento nesse ensinamento, eu preciso que você esvazie a sua xícara, para que novos conhecimentos possam chegar até você. Assim como o mestre, eu também quero pedir para vocês nessa noite, que vocês esvaziem um pouco a xícara de vocês. Eu sei que aqui tem mulheres incríveis, com um conhecimento enorme, e eu vou pedir gentilmente que vocês esvaziem um pouco da xícara de vocês, para que eu possa acrescentar uma gota daquilo que eu sei que eu aprendi ao longo da minha trajetória de vida. Então, gentilmente peço que vocês esvaziem um pouquinho a xícara para me escutar nessa noite. Vou tentar transmitir aqui a apresentação. Então, meninas, eu estou aqui em São Francisco de Assis, falando para vocês, fazendo essa abordagem. Eu trabalho aqui como extensionista rural social na Emater Ascar, trabalho com extensão rural. E no meu dia a dia, nós trabalhamos com mulheres do campo. Acho que a Elizabeth anteriormente tinha falado um pouquinho sobre isso. E aqui, na minha realidade, eu tento todos os dias contribuir para que as mulheres tenham maior qualidade de vida e bem-estar no lugar onde elas vivem. E eu sempre levo um pouquinho dessas teorias que eu estou passando aqui. E no quesito sororidade, a gente tem muito na cidade menor. A gente tem uma união muito boa, mas também acontece muito julgamento. E eu gosto de questionar, quando eu aponto um dedo para alguém, quando eu julgo uma irmã, quando eu julgo um semelhante, tem 3 dedos retornando, apontando para mim, e esse aqui fazendo a volta. E eu gostaria de trazer esse questionamento, quando que a nossa vida é um exemplo de perfeição a ser seguido para que a gente se coloque numa posição de juiz para julgar a vida do outro. Eu acredito que não existe certo ou errado. Existem formas diferentes de viver e escolhas que as pessoas fazem, baseadas na trajetória de vida que elas percorreram. Então, às vezes a gente pensa, poderia ter feito diferente, poderia ter feito outra coisa, outra forma. Mas com a consciência que a gente tinha naquele momento, a gente sempre faz o nosso melhor. E dororidade, então, que eu estava comentando, é a dor da mulher negra. Não sei se esse termo é novo para vocês. Esse termo ele surgiu através da Vilma Piedade, em 2017. Ela que trouxe, colocou num livro, até tem um livro falando sobre a dororidade, se alguém quiser procurar para ler. E a Vilma Piedade, ela traz esse termo da dororidade. Aqui no tema da minha palestra central é a importância da sororidade. Mas eu coloquei a dororidade também para a gente incluir isso nas nossas reflexões e perceber que a mulher negra, ela tem uma dor a mais, que é a dor do racismo. Então, o termo sororidade, ele não contempla na sua totalidade a experiência vivida pelas mulheres negras, que trazem toda essa carga histórica, né, todo o preconceito histórico que vem com a mulher negra, com toda essa questão que vem do período, né, da escravidão também. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que acontece no período da escravidão? A abolição da escravatura, ela vem, mas ela não ampara o negro.
ela deixa ele à mercê da própria sorte. Vocês estão livres, agora se virem. E assim vem, então, toda essa marginalização do negro que ficou à margem da nossa sociedade, que viveu, teve que ir montar as favelas, né, porque não tinha as mesmas condições. Então, eu quero deixar claro que as condições, elas não são iguais para todos. E eu, como mulher branca, eu não posso dizer que isso é mimimi. Eu não posso dizer que isso não existe. Isso é sororidade. Eu tenho que olhar e dizer, sinto muito. Eu não sei o que tu passa, mas eu tenho empatia, eu me coloco no teu lugar. E homens gostam muito de dizer que feminismo é mimimi. E não é mimimi. Como homens, tem algum homem me assistindo aqui, como homem, eu não posso dizer que a luta de uma mulher não é justa, não é digna, quando ela pede respeito. Porque um homem, ele dificilmente é assediado na rua. As nossas estatísticas, elas mostram dados absurdos. Inclusive, eu trouxe um pouquinho aqui pra gente conversar, e uma mulher é espancada no Brasil a cada 15 segundos. Isso não é mimimi. Da população feminina brasileira, mais de 64% sofre agressões diárias no Brasil. Isso não é mimimi. A nossa luta, ela não é mimimi. E eu vou colocar aqui para vocês, então, a minha apresentação, para ficar mais fácil. E por que nós estamos aqui hoje, então? Hoje nós estamos aqui nesse festival para regular as nossas lentes. Acho que está aparecendo para vocês aí a minha apresentação. Aqui eu não consigo ver se vocês estão conseguindo acompanhar. E o que é essa imagem, né? O que é regular as nossas lentes? Essas máquinas antigas fotográficas, não sei se vocês já viram uma dessas, possivelmente já. O que acontece na lente da câmera fotográfica? Quando eu vou bater uma fotografia, tirar uma fotografia, se essa foto ela estiver saindo escura demais, eu preciso abrir a minha lente, aumentar a minha lente, permitindo que mais luz, mais luminosidade entre e melhore a qualidade da minha foto. E essa luz, ela entra. E a qualidade, então, fica melhor. Da mesma forma, somos nós e a nossa consciência, os nossos pensamentos. Quando eu regulo as minhas lentes, porque nós observamos o mundo e nós observamos o outro a partir da nossa janela, da nossa visão, da nossa perspectiva individual, pessoal de cada um. Quando eu regulo as minhas lentes e eu permito que maior lucidez entre, que mais luz entre, que mais claridade entre nos meus pensamentos, eu passo a ver o mundo de outra perspectiva. E aqui a ideia é essa, é regular um pouquinho as nossas lentes para que a gente possa olhar as outras mulheres em uma outra perspectiva, de maior união e empatia. Então, por que a gente precisa refletir sobre isso? Nós ainda ganhamos menos do que os homens, somos vítimas de discriminação, não podemos andar livremente nas ruas, mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no Brasil, o Brasil é o 5º país no ranking de feminicídio, mulheres são mais da metade da população, mas apenas 15% dos assentos no Congresso, e mulheres negras representam 2%, sendo que 54% da população brasileira é negra. 58% dos brasileiros acreditam, esse é alarmante, que se as mulheres soubessem como se comportar, haveriam menos estupros. 63% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Apenas 11,7% dos municípios brasileiros têm prefeitas, geralmente cidades pequenas e pobres. E no Rio Grande do Sul, o índice é de 6,2%. É a segunda menor taxa de representatividade entre todas as unidades federativas. E aqui eu trago essa imagem de uma mulher que acho que todas nós conhecemos, vimos na mídia, uma notícia infelizmente triste sobre ela que se propagou. Em março, fez 2 anos, que a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinada. Por que eu trouxe essa imagem aqui na minha fala? Porque esse é um retrato do nosso país. É um retrato de um Brasil
que mata e silencia mulheres todos os dias. A Marielle era uma líder feminina, uma mulher negra, ativista dos direitos humanos, favelada, mãe, lésbica, que foi morta. Ela era uma líder, ela era uma voz na comunidade dela e na cidade, em tudo aquilo que ela representa. Eu quero dizer aqui que eu não estou entrando em questões políticas com essa imagem. Por que eu trouxe essa imagem? Por tudo que ela significa para mim, por um crime que ficou impune e porque aqui nós aplicamos a sororidade. Não me interessa se você gostava da Marielle Franco ou não, se você acreditava nos mesmos ideais que ela pregava. O que me interessa nesse momento é que uma mulher morreu. Mais uma mulher perdeu a vida lutando por aquilo que ela acreditava. E na mídia saíram muitas notícias falsas sobre ela. E eu gostaria de deixar essa tarefa para vocês, que pesquisem a verdade sobre a Marielle. Eu não admito que mulheres sigam sendo massacradas porque estão tendo palanque, porque têm voz para garantir os direitos de uma população. Enquanto nós tratarmos isso como normal, ou tentarmos justificar um crime terrível como esse, as coisas não vão para frente. Sororidade é compreender que essa mulher era diferente de mim. Não me interessa o que ela passou na trajetória dela. Ela é mulher, assim como eu. E para nós pensar, então, eu gostaria de questionar vocês sobre aquilo que nós reproduzimos diariamente de forma inconsciente, o machismo que nós reproduzimos diariamente, as expressões machistas que nós propagamos e que oprimem a mulher. E eu quero colocar vocês para pensar de que forma que a gente faz isso sem perceber no nosso dia a dia. E se a gente está fazendo, a gente vai se corrigir, né? Acredito que vocês vão se identificar ali, às vezes realmente a gente faz algum comentário, então vamos ver um pouquinho disso. Expressões que oprimem a mulher. Mulher no volante. Muita gente está completando em casa, né? Perigo constante. Essa a gente ouve muito por aí, também às vezes a gente erra falando, e as mulheres, elas ocasionam menor número de acidentes do que os homens. Elas são mais cautelosas e mais prudentes, as estatísticas nos mostram isso. Outra expressão, ela está monstruada, falando então da TPM, comparando a tensão pré-menstrual a tempo para matar. Eu gosto de ressignificar esse, e eu sempre digo que eu não tenho TPM. O que eu tenho é tempo para mim. O nosso período pré-menstrual, ele nos deixa com uma energia mais introspectiva, porque nós estamos literalmente morrendo. A nossa energia, a nossa menstruação, ela é um processo de limpeza do nosso organismo. E eu não estou falando só de limpeza física, também de limpeza energética. Tudo aquilo que a gente encarou durante o nosso mês, durante o nosso ciclo menstrual, vai vir à tona nesse período. Então, às vezes, a gente fica realmente muito irritada e não precisamos nos culpar, porque essa irritação que a gente sente, essa ira, essa raiva nesse período, ela é natural. E ela vem para que a gente passe a observar, modifique o nosso olhar, passe a olhar o que está me incomodando na minha vida hoje. Quais são os pontos que eu preciso avaliar e mudar. Outra expressão, então. Isso é coisa de mulherzinha. Essa é bem comum, né? Já escutaram essa? Comentem aqui no chat que depois eu quero ler. Perpetuando, então, a ideia de que comportamentos masculinos que exprimam força e agressividade são sempre superiores. E isso a gente faz muito com as crianças. A gente vê muito, né? Quando as crianças querem brincar com algum brinquedo, os meninos, por exemplo, querem brincar de casinha, brincar de boneca, a gente vê muito essa expressão que não pode fazer isso. Isso é coisa da mulherzinha. Homem não chora. E eu também quero deixar aqui a reflexão que o machismo, ele também oprime os homens. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas assim como o machismo oprime as mulheres, o machismo também oprime os homens, cobrando deles essa inexistência de fraqueza e vulnerabilidade. E isso impede, muitas vezes, que os homens consigam expressar o que eles estão sentindo.
E isso é muito cruel. E cruel de todas as partes. Mas é para a gente observar como que nós, enquanto mulheres, enquanto pais e mães, né, enquanto mães principalmente, o que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos cobrando dos nossos filhos? E aqui eu entro também na rivalidade feminina. Essa visão de que nós somos rivais, de que nós estamos competindo entre nós, também ocorre quando eu digo para minha filha: tu é a mais linda da escola, tu é a mais linda das tuas amigas. E será que ela realmente quer ser linda? Ou ela quer ser outras coisas? Talvez ela queira ser inteligente. Ela não precisa ser mais inteligente do que ninguém, ela só precisa descobrir as suas capacidades, as suas qualidades, as suas potencialidades, aquilo que ela tem de luz, que pode servir e agregar com o mundo. E também nas histórias de filmes, histórias infantis, que sempre nós temos duas mulheres competindo entre elas, ou por um herói, por um homem, ou a gente tem a madrasta má, a mulher vista como bruxa, né? Isso tudo para a gente começar a ampliar o nosso olhar. Essa é bem pesada. Ela é mal amada, mal comida. Como se mulheres que estão sempre felizes e satisfeitas sexualmente não tivessem mau humor, não tivessem dias que não estão tão bem, que não estão tão abertas para o externo. Como vai casar se não sabe fritar um ovo? Propagando essa visão de que a mulher é uma empregada doméstica, que ela só serve para lavar, passar, cozinhar, servir o marido, fazer sexo quando ele quiser, independente se ela está com vontade ou não, porque se ela não fizer sexo com ele, ele vai ficar com outra. E se eventualmente ele procurar fora aquilo que ele não tem em casa, contém ironia aqui, meninas, tá? Se ele tiver que procurar fora o que ele não tem em casa, a culpa é tua, que não foi competente para segurar o teu homem. E ninguém aqui precisa fazer o que não quer. Nós podemos viver a nossa sexualidade livremente, ir para a cama quando desejamos, quando estamos com tesão, quando sentimos vontade. Isso tem que ser bom para ambas as partes. É o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí, e outra coisa também. Se esse homem, ele traiu, ele é casado e ele traiu. A amante é a vagabunda, a puta, a desgraçada, aquela que seduziu o meu homem, que interferiu no meu lar, aquela que é a pecadora. Olha como a nossa imagem sobre o feminino é deturpada. E o quanto isso vem sendo construído socialmente ao longo de muitos anos e colocando a mulher nessa condição. E fazendo um parênteses aqui, né? Existem duas faces da mulher na nossa sociedade. É a santa ou a puta. Nós temos na santa a visão de Maria e na puta de Maria Madalena. Então, vou deixar vocês aprofundarem essa pesquisa em casa, que eu não quero entrar muito nessa parte, porque é bem polêmica. E a minha fala aqui é bem polêmica. Esse tema, ele não é leve, ele não tem tom leve. Eu não consigo falar em tom leve. É pesado, é bem pesado, e é para causar incômodo e desconforto. Eu quero que vocês saiam dessa palestra hoje extremamente incomodadas enquanto mulheres, enquanto homens também, se tiver alguns assistindo, mas que vocês saiam assim com esse nó na garganta, com o peito incomodado, com o estômago apertado, para que a gente saia daqui e perceba que precisamos nos unir imediatamente. Outra expressão, então, que oprime a mulher. Encontrei fulana ontem. Nossa, como ela engordou. Olha o julgamento sobre o corpo alheio. Essa também. Essa a gente vê muito no trânsito, né? Só podia ser mulher. Tinha que ser mulher. O que quer dizer isso? E eu aplico muito no meu dia a dia perguntar. Quando alguém faz um comentário machista, racista, homofóbico, eu gosto de questionar. A pessoa faz aquele comentário e a gente olha para ela e diz: eu não entendi o que tu quis dizer. Pode me explicar melhor? Onde que tu quis chegar com o teu comentário? Na esperança de que essa reflexão sirva, né, para
se observar o quanto a gente está sendo cruel. Então, chega de opressão. Pare imediatamente de reproduzir, de fortalecer no vocabulário expressões que diminuem as mulheres. Desempoderando a outra, ficamos mais fracas. E tá dando para acompanhar, pessoal? Alguém me faz um sinalzinho aí para mim saber se tá dando certo aqui. Então, essas expressões que a gente utiliza, elas nos enfraquecem coletivamente. E eu quero dar, então, 5 dicas para que vocês saiam daqui hoje colocando a sororidade e a dororidade em prática. 5 dicas bem fáceis para a gente seguir aí, aplicar no nosso dia a dia. E a primeira delas é não julgar outra mulher por ela ter atitudes que você não teria. Sororidade é ter liberdade para ser quem eu sou, quem eu quero e me expressar da forma que eu desejar. 2. Não enxergar outras mulheres como inimigas ou concorrentes. Essa competição nos coloca contra nós mesmas. E essa competição, de fato, não existe. Se a gente for olhar bem para a nossa realidade, essa é uma imposição machista. Nós podemos, sim, ser amigas, ser irmãs. Uma sobe e puxa a outra. E eu não quero dizer que vocês vão sair daqui hoje amando, morrendo de amores por todas as mulheres. Não precisa, mas respeito a gente tem que ter. Porque um homem, ele sempre vai defender outro homem. E algumas mulheres, infelizmente, defendem o homem. Então, o homem está defendendo os homens. As mulheres estão defendendo os homens. E quem que vai nos defender? Será que um homem, num momento crucial de discussão, ele vai sair por nós? Ele vai nos defender? E num ambiente de trabalho, quando tem 2 ou mais mulheres, a gente ouve essa comparação, né? Lugar onde tem mais de uma mulher não dá certo. 2 mulheres trabalhando no mesmo ambiente, não, vão ser concorrentes. Uma vai querer mostrar que é melhor do que a outra. Isso, na verdade, não precisa acontecer. Não é que não aconteça, não precisa acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma colega, não sei se ela está me assistindo aqui, que é a Nayane, quero deixar um beijo para ela, maravilhosa, que é a auxiliar administrativa no lugar onde eu trabalho na área social, ela na parte administrativa, e a gente tem uma ótima relação, uma relação de união, de empatia, e eu sei que não é todo lugar que consegue ser assim. Infelizmente, não. Mas eu e a Nayane, nós nos olhamos com uma consciência de que nós somos exatamente iguais e desejamos mais ou menos as mesmas coisas. Nós 2 ansiamos por respeito, por valorização das nossas potências. Nós queremos, buscamos a igualdade entre homens e mulheres. Nós desejamos no nosso ambiente de trabalho ser úteis, contribuir com a comunidade diante daquilo que a gente faz. Então, ao invés de competir, nós podemos nos unir e prestar um trabalho ainda melhor para o nosso público, para quem chega até nós. Dei esse exemplo para a gente também refletir como que a gente está agindo com as nossas colegas de trabalho. Maneiras, então, de colocar a sororidade em prática. Dica 3. Consumir o trabalho feito por mulheres. Aqui eu já quero, vou fazer um merchan, né? Que as joias que eu estou usando aqui, então, já vou fortalecer o trabalho feito por uma mulher que está aqui me assistindo, que é a Franciele Lima Pedras Naturais, ela que comercializa esse colar lindo de ametista que eu estou utilizando, e esse brinco. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, pode acessar lá no Instagram. E esse é um exemplo que eu estou dando para a gente começar a divulgar, elogiar, fortalecer. Isso empodera e auxilia no protagonismo das mulheres. Quando eu divulgo um trabalho feito por uma mulher, quando eu escolho uma candidata mulher para votar nas eleições, eu estou fortalecendo a mim mesma. Porque quando uma mulher sobe um degrau, todas nós avançamos. Quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Como nós temos poucas representantes femininas. E isso aqui não precisa ser só a joia, só o colar, ou votar na candidata. Não, mas
valorizar, propagar informações positivas a respeito das mulheres, independente do que essa mulher está fazendo. Se é algo bom que pode agregar, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos empoderar essa mulher, vamos auxiliar ela a melhorar as suas vendas. Pode ser a tua vizinha que faz bolo para comercializar, pode ser a tua colega de trabalho que escreveu um livro e tu vai comprar, e se tu gostou, tu vai divulgar, tu vai colocar nas tuas redes sociais, convidando outras pessoas a conhecerem o trabalho dela. São atitudes simples que podem mudar o nosso dia a dia. 4, então, ajudar outra mulher que esteja precisando de apoio. E esse aqui não é selecionar. Essa eu gosto, vou ajudar. Aquela ali eu não gosto, não vou ajudar. A outra fulaninha lá, não vou com a cara, não vou ajudar. Aquela lá é ex do meu atual, então eu não vou gostar dela. Porque hoje ela tá casada com um cara que eu namorei no passado. Então não é selecionar, é ajudar sem olhar a quem, né? Estender a mão a outra mulher sem olhar. Sem fazer esse juízo de valor, esse julgamento sobre a outra. E nesse ponto também, se eu namorei um homem que hoje está casado com outra mulher, eu não preciso ser inimiga dela. Esse homem, possivelmente, não é a única coisa que nós temos em comum. Nós temos muito mais em comum do que se possa imaginar. Então, né, outro ponto aqui é, por exemplo, quando eu já estou lá na balada, por exemplo, e o ex da minha amiga fica com outra mulher. E eu vou para casa, mando uma mensagem para ela, ou conto para ela, tu precisava ver a puta que o fulaninho ficou na balada. Aquela feiosa, aquela fácil, né? Quando a gente coloca aquela mulher como algo negativo, quando a gente coloca essa opinião negativa sobre ela, pelo simples fato dela estar ali livre e disposta a conhecer alguém. Isso não me dá o direito de fazer isso. Sororidade, né, já aconteceu comigo. De alguma amiga, né, muito querida, inclusive, vir dizer para mim, o fulano foi lá, ficou com a ciclana, era horrível, era isso, era aquilo, puta, haha. E eu simplesmente disse, nossa, achei essa menina linda. Problema nenhum. Né? E se por acaso eu estivesse com esse rapaz, o meu questionamento seria a ele, que é comprometido comigo, e não a ela. A ele, né? Dica 5, então. Contribua para o empoderamento das mulheres que você conhece. Eventos como esse de hoje fazem isso. Fazem com que nós possamos assumir o nosso poder. E o Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, eu quero dizer que foi onde eu me formei como facilitadora. Aqui está a Elizabeth Bukaski. Junto com ela, organizando esse evento, estão a colega Jocelane e a Nikele, que são também facilitadoras e psicólogas, estiveram junto com a Elizabeth organizando esse evento. E eu quero dizer para vocês que o Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, ele faz isso. São mulheres empoderadas que empoderam outras mulheres. Porque nós temos esse compromisso moral e ético de empoderar outras mulheres. Quando uma mulher assume o seu poder, ela precisa expandir isso para o maior número de mulheres possível. Então, eu quero, a partir desse slide, também já agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer mais uma vez que eu fiquei muito feliz de estar aqui participando e que discutir ideias e tirar dúvidas sobre a importância do feminismo, da sororidade, da igualdade de gênero, da equidade de gênero, e também falar sobre dororidade, que é esse conceito da mulher negra, trazer, né, presente a importância dessa discussão para que nós possamos ampliar a nossa perspectiva sobre as mulheres. E aqui são dicas, né? Hoje, melhor do que ontem. Eu gosto de dizer que a cada dia eu sou melhor. Hoje, eu sou melhor do que ontem. E todo dia acordar e dizer isso para permitir que o nosso desenvolvimento, a nossa melhora, ela seja uma constante na nossa vida. E aqui eu quero deixar algumas dicas para finalizar. Então, empodere-se. Seja protagonista, primeiro, da sua vida. Empodere, assuma as rédeas. Tome decisões, faça escolhas.
principalmente que atendam aquilo que você prioriza, as suas necessidades. Às vezes a gente se coloca numa posição de mãe de todo mundo. A gente vira a mãe do mundo, porque como potência feminina, nós temos essa energia geradora de vida, nutridora, mesmo que a gente não tenha filhos, né? Isso, a nossa energia feminina, nós temos a energia feminina e a masculina dentro de nós, a nossa energia feminina, quando ela está desequilibrada, a gente faz isso. A gente quer colocar todo mundo embaixo da nossa asa e a gente desequilibra a energia entre o dar e o receber. Desequilibramos essa troca. Às vezes eu estou dando demais, estou me doando demais e estou esquecendo de me priorizar. Então, primeira coisa, foco em vocês. Eu sei que em muitos momentos nós precisamos cuidar do outro. Quem tem filho pequeno, né? A gente precisa, sim, em muitos momentos a gente faz uma escolha de se colocar em segundo lugar para priorizar coisas importantes na nossa vida, como os nossos filhos, por exemplo. Mas eu quero aqui que vocês tenham essa visão, né? Buscar conhecimento sobre vocês, fortalecer o autoconhecimento, quem vocês são, como que vocês estão posicionadas na vida hoje enquanto mulheres, e se a energia de vocês está equilibrada, ou se vocês estão dando a energia de vocês para o mundo, querendo cuidar de marido, ser mãe do marido, muitas vezes. Quem é que está cuidando de vocês? E vocês estão cuidando de vocês? E, falando já sobre esse cuidado, buscar um equilíbrio entre a vida social e produtiva. Nós entramos nessa produtividade tóxica enorme, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e quando a gente não faz, a gente se cobra porque não fez. Então, parem de se cobrar. Permitam-se fazer algo novo, algo que vocês estão com vontade de fazer. Isso é tão importante. Para que eu possa cuidar do outro, eu tenho que estar fortalecido, eu tenho que primeiro cuidar de mim. Se eu não estou bem, como que eu vou deixar o outro bem? Como que eu vou cuidar do meu filho com todo o meu amor, com toda a minha energia? Como que eu vou me entregar para ele se essa energia está faltando para mim? Tenha metas. Tenha metas e objetivos claros. E esse aqui eu gosto bastante, porque como mulher, como mãe, como trabalhadora, como líder comunitária, como assistente social, como psicóloga, como funcionária, vendedora de uma loja, como, não sei, cozinheira, como dona de casa, como mãe, né? Qual é o propósito de vocês? O que move vocês hoje a acordar de manhã, sair da cama e dar o melhor de vocês? O que é? Vocês têm uma meta clara? Como que, enquanto mulher, após essa pandemia, vocês querem chegar lá no final do ano? Como que vocês se imaginam? Qual que é o sonho de vocês? O propósito de alma, aquilo que é verdadeiro para vocês em essência. Para a gente responder isso, primeiro a gente tem que saber quem a gente é. Fortaleça alguém, participe, conviva em grupo, promova espaços que podem dar voz às mulheres, tenha confiança em si mesma, empodere alguém, fortaleça um grupo, motive outras ações, resgate, visibilidade e valorização das mulheres. Então, o que nós aprendemos hoje? Tenha empatia, pare de reproduzir o machismo, apoie iniciativas femininas e fortaleça e empodere outras mulheres. Eu vou passar um vídeo para vocês no final, bem curtinho, e peço para vocês aguardarem, não me abandonarem aqui, eu vou fechar. Eu vou precisar parar aqui a apresentação para poder reproduzir o vídeo. Só um momento. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir. Qual deveria ser a sua carreira. Com quem você deveria se relacionar. Imagine se escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas.
Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Então, meninas, para concluir, né, o meu pensamento aqui, a minha participação nesse dia, nós podemos fazer qualquer coisa a que a gente se dispor de coração. Lugar de mulher é onde ela quiser. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que a nossa primeira sensação, a primeira sensação humana é chorar por termos sido desligados do corpo de uma mulher. Quero deixar essa reflexão para todos vocês e também dizer que ao longo da história da nossa sociedade e os primeiros registros que nós temos, eles falam de uma deusa, de uma grande deusa. A primeira imagem de representação da mulher é da deusa Vênus. Não sei se vocês já viram essa imagem, é do período paleolítico. E ao longo dos anos, até a nossa grande deusa foi diminuída. Como se sutilmente dissessem a nós para ocuparmos menor espaço. E assim foram nos diminuindo, nos diminuindo, nos diminuindo, e nos colocando como invisíveis em muitos momentos da história. Como no período da Inquisição, por exemplo, que eu trouxe no poema inicial, que mulheres que tinham conhecimento sobre o uso das ervas, sobre o poder que está no seu útero, porque o nosso útero é o nosso segundo coração, foram queimadas como bruxas. E toda a forma como a mulher era cultuada no passado, no início das comunidades, das sociedades, quando a mulher ela era honrada, reverenciada, tida como uma deusa verdadeira, porque ela provia a vida. Então, como que isso chegou desse período de posição de deusas, de seres sagrados que eram nutridores da vida, e olha o quanto a mulher é sagrada, ela tem a capacidade de parir, de gerar vida e de nutrir, porque o alimento desse bebê sai do seu próprio seio. Nela mesma está o alimento para essa vida. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Como que a gente saiu da posição de deusa para a posição de opressão e de subjugamento, onde muitas de nós se encontram hoje. Eu quero agradecer e dizer que essa
foi a minha contribuição aqui hoje no Festival da Sororidade. Muito obrigada a cada um que permitiu que a minha voz chegasse aí na tua casa, onde você está no teu lar, e assim, dessa forma, permite que eu possa cumprir o meu propósito de vida, a minha missão de alma, e honrar o meu pai e a minha mãe, fazendo algo de útil com a minha vida, com a força divina em vida que chegou até mim. Muito obrigada a cada um. Acho que agora é com a Elizabeth que vai abrir aí o microfone de vocês, né? Se tiver algum comentário a fazer. Muito obrigada. Quem quiser praticar a sororidade pode ir lá me seguir no Instagram. Então, @vavapasa é o meu Instagram, meu perfil pessoal. E o @cíclico-despertar no Instagram, que é a minha página. A página, então, que eu desenvolvo aqui os círculos femininos de São Francisco de Assis, onde a gente coloca algum conteúdo sobre o sagrado feminino. Eu não quis entrar muito nessa questão hoje, né, do nosso sangue, da nossa menstruação, do nosso útero, do nosso sagrado feminino, do sagrado masculino, das energias, porque senão eu vou ficar aqui até a meia-noite conversando com vocês, tá? Então, fica para uma próxima oportunidade esses outros assuntos, que são geradores de bastante discussão. Agradeço e espero que vocês fiquem realmente incomodadas hoje, incomodadas comigo, que despejei esse monte de verdade aqui, né, do quanto nós fomos literalmente esmagadas por uma sociedade extremamente machista, patriarcal e misógina. E que as mulheres não precisem continuar morrendo para a gente perceber a importância da sororidade, dessa união que nos coloca enquanto irmãs, enquanto companheiras e não enquanto rivais. Obrigada. Vanessa, eles estão pedindo para te repetir a página. A gente escreve ali no... Ou então tu escreve no chat ali do ladinho, que eles querem conversar com você. Isso, é @cíclico-despertar. Posso colocar aqui no chat? Isso, colocar no chat, coloca, eu ia falar. Melhor você colocar ali. Bom, então, quero te agradecer. Eu não esperava menos, eu estava maravilhada. Eu sabia que tu ia fazer esse show, e eu acho assim, elas vão ficar incomodadas e no sentido positivo de desenvolvimento. Porque desde que a gente pensou em mulher, pensou em desenvolvimento, que é a ferramenta que ela vai se segurar e ela vai para frente, para poder voltar para o lugar de deusa, digamos assim. Né? Então, assim, essa é a nossa missão, né? Mostrar um pouquinho disso para que elas saibam que elas são deusas. Só por enquanto, o reinado ainda não está total, mas que vai chegar e que vai melhorar. Meninas, se você quiser fazer... E essa, Elizabeth, só para contribuir, né? Que a gente começou a sair da posição de deusa e estamos hoje tentando resgatar esse nosso poder pessoal, né? E principalmente a produtividade tóxica, que eu digo, né? Um exemplo é o próprio anticoncepcional, que surgiu na época da Revolução Industrial para que nós entrássemos nessa produção incessante. Porque as mulheres que sangravam, elas atrapalhavam, né, a produção, porque elas não se sentiam tão dispostas, enfim, né? Então, que a gente perceba o quanto... Elas estavam doentes. Exato, e o quanto nós, mulheres, temos esse poder da intuição quando estamos sangrando, menstruando, o quanto nós temos sonhos reveladores, o quanto a gente sente o nosso corpo diferente nesse período, e que a gente possa também ressignificar esse conceito sobre nós, o nosso corpo, e nenhum ser humano chega nessa terra, nesse mundo, sem passar por um útero, que é um portal sagrado. Todos nós precisamos sair do útero de uma mulher para chegar aqui. E sororidade também é honrar a figura da nossa mãe. Sim. Nós temos, às vezes, dificuldades com a figura da nossa mãe, a presença da nossa mãe. Então, que a gente aprenda que a gente precisou sair desse útero, desse ventre, né? Honrar o útero de onde nós viemos. E, às vezes, a gente reclama tanto da mãe, a gente diz, a minha mãe é isso, é aquilo, eu quero ser diferente da minha mãe. E a gente faz um esforço energético tão grande para ser diferente que a gente não consegue avançar na nossa vida porque está olhando, preso naquela mãe, querendo tanto ser diferente e fazendo exatamente igual porque não aprendeu a honrar a sabedoria e a experiência de vida da nossa mãe. Aí tem uma mãe, beijo para a mãe,
Tá aí, Coisa mais linda, uma mãe e uma filha, maravilhosas. Queridas, querem fazer pergunta para a Vanessa? Fica à coisa vontade. boa, né? Estarem as duas juntas prestigiando esse festival, né? A mãe da Adriane, aqui eu enxergo alguns rostinhos, né? Então, que coisa boa vocês estarem juntas. E sororidade é exatamente isso. É trazer a mãe junto, trazer a avó junto, porque feminismo e sororidade só se aplica quando eu consigo primeiro aplicar com as mulheres da minha convivência. Depois a gente pensa fora. Primeiro eu penso em mim e nas que estão no meu dia a dia junto comigo, mãe, colega de trabalho, né? Depois a gente vai expandindo. Bom, deixo todas à vontade, sabendo que vai estar gravado toda essa nossa reunião aqui, essa nossa sessão, porque foi maravilhosa lá no YouTube, e vai ficar para sempre lá. Ficou no meu nome, Elizabeth Bucas, que eu vou botar aqui, Elizabeth com S, e eu tentei mudar, mas não mudou, ou seja, não... Vai procurar no YouTube, tem que ser por Elizabeth Bukowski, vai estar gravadinho lá, né? Toda essa... É bom rever, para refletir, eu acho bem interessante. Elizabeth, eu posso fazer um pedido, o último pedido? Pode fazer quando você quiser. Tá, então o meu último pedido aí para as mulheres que ficaram até o final, que assistiram essa palestra, que me prestigiaram, eu quero pedir para vocês, né, que é uma tarefinha aí, que a gente possa, então, finalizar essa atividade, sistematizando aquilo que a gente viu aqui hoje, nessa noite. Então, eu quero convidar as mulheres que estão aí me vendo para fazer um exercício de elogiar e fortalecer mulheres. Então, eu quero pedir, né, quero saber quais são as mulheres que fazem a diferença na vida de vocês, e vou pedir que vocês enviem uma mensagem para elas, ou façam uma postagem, uma publicação, marcando outras mulheres nas redes sociais e escrevendo por que essa força feminina faz a diferença na vida de vocês e na vida dos outros. E, se possível, eu quero que vocês coloquem com a hashtag Festival da Sororidade, tá? Para uma mulher que vocês admiram, que vocês curtem aí. E vamos falar publicamente, vamos elevar publicamente essas mulheres. E quem quiser, então, pode marcar eu ali no Facebook, no Instagram, pode marcar a Elizabeth, marcar o núcleo, né, marcar o pessoal que está organizando, que isso nos fortalece também. Vou colocar aqui no chat o meu pedido para quem quiser fazer aí, subir a hashtag Festival da Sororidade, para que mais mulheres venham amanhã participar junto com a gente. Dar visibilidade positiva para as mulheres. Uma coisa importante, Vanessa, que você colocou lá, parece que é na quarta, é assim, ajudar a outra, independente do que ela pensa, independente de concordar ou não concordar. Este foi o principal eixo que surgiu o núcleo, que foi ajudar mulheres, independente se eu concordo ou não, ajudá-las a desenvolver. A mulher, se conhecendo, estando desenvolvida, ela tem segurança, e tendo segurança, ela vai à frente, enfrenta e vai voltar para o seu lugar de Deus. Queridas... Ai, ninguém... Só a gente falou, tô preocupada. Não, quem quiser falar, eu abri, pode abrir seu microfone, se quiser falar. Eu quero falar. Então, fale. É que eu estava editando aqui a missão para as mulheres que estão participando. Eu coloquei ali para não ficar esquecido, para elas ficarem lendo. Vanessa, primeiramente, eu quero te agradecer, né, pelo nosso convite que a gente fez para ti e tu aceitou. Muito linda a tua fala, né, muitas questões despertadas, muitas questões esclarecidas e muitas coisas também para a gente ficar pensando como mulher. Foram muitas questões, bem diferente, né? Mas eu esperava argumentos, né? Pelo que eu te conheço, que seria desta forma, assim, a Vanessa falando dessa forma. Muito obrigada, parabéns. Que lindo, eu também adorei. E eu não esperava outro da Vanessa, eu já estava esperando essa coisa maravilhosa, essa explosão, assim, e fechou sábado à noite, assim, ó, vai sair todo mundo aqui, o resto do ano, sair desse movimento, assim, de enclausuramento,
feliz podendo voltar para dentro, pegar esse momento e voltar, e vou voltar para Deus, é isso que eu achei interessante. Eu quero voltar para o meu lugar, tomar o meu lugar, eu quero de volta, eu vou buscar, vou em busca, vou lá, e vou levar outras mulheres, vou mostrar o caminho, que a nossa missão é essa. Muito obrigada a todas. Eu quero só mandar um beijo. Eu não consigo ver aqui todas as pessoas que estão participando. Até agora, olha só que interessante, participaram 27, até agora tem 19 pessoas nos escutando ainda. Isso é maravilhoso, isso quer dizer que a sororidade está aqui, sabe? E eu quero, Elizabeth, só mandar um beijo bem grande, que tem uma tia minha, que é a minha tia maravilhosa, a tia Cláudia Minucci, que me assistiu, acredito que ela me assistiu, ela disse que ia prestigiar. E essa minha tia, eu coloquei até a música da Rita Lee em homenagem a ela no início, porque eu descobri Rita Lee através dela, porque quando ela era jovem, adolescente, ela tinha um disco de vinil da Rita Lee, e um dia, revirando umas caixas na casa da minha avó, eu encontrei esse disco. Eu tinha 11 anos e foi o dia que eu descobri a Rita Lee, essa música maravilhosa aí que eu coloquei hoje. E eu quero mandar um beijo para ela, porque ela nunca teve a oportunidade de assistir uma palestra minha, foi a primeira vez. Então, essa ferramenta aqui, ela também possibilita que eu chegue na casa de uma pessoa que eu tanto amo, falando sobre algo que eu amo mais ainda, que são vidas femininas. Então, quero agradecer ela. E também agradecer uma ex-estagiária minha que está participando aqui, que é a Letícia. Ela que foi estagiária lá na Emater, estagiou conosco também. Ela é participante do grupo de mulheres que eu atendo aqui no interior, né, que eu faço esse trabalho. Também a Mayra, que é de um grupo de mulheres que eu atendo também no interior aqui de São Francisco. Não sei se elas estão aí, mas elas disseram que iam assistir, eu acredito que elas assistiram. E também duas amigas, a Tanise, que é veterinária aqui no município de São Francisco, convidei ela carinhosamente para participar, e a Fernanda, lá de Jaguari. Então, tem amigas de vários lugares que disseram que iam me ver, acho que elas me assistiram, quero deixar um beijo, e o meu muito obrigada carinhoso para cada uma delas também. A Mary, lá de Quevedos, que está aqui me visitando, está aqui em casa, me assessorando, né? Teve junto comigo hoje nessa abertura aqui, quero agradecer. E a Letícia, que foi minha estagiária, minha amiga aí, ela acredita muito em mim, né? Foi uma das incentivadoras para mim tocar para frente o meu segundo livro, que vai, acho que até o final do ano vou estar divulgando para vocês, né? Que é um romance ácido aí que vai para as prateleiras, então também trazendo essa força da mulher. E ela que é uma grande incentivadora, e acho que assim, principalmente as minhas amigas sabem que eu sou realmente uma pessoa polêmica. E a minha mãe, ela costuma dizer que se não for para causar, eu nem saio de casa. Então, a gente tem que tentar impactar de alguma maneira, e a minha foi essa. Espero que esse desconforto seja positivo. Desconforto positivo, com certeza, com certeza. Bom, vai estar, tu pode mostrar para quem não viu, até outros que não conseguiram vir, né? Sábado de noite, de repente for para a festa, vai estar lá no YouTube. Tá? Vai estar a hora que elas quiserem poder participar, vai estar lá. E depois a gente vai passar para ti todos os contatos ali. E foi maravilhoso, dizer que eu sou apaixonada pela Rita Lee, né? Então, assim, eu tenho coisas da Rita Lee, tanto que, assim, é a minha ídola, né? Fora outras coisas, acompanhei ela a vida toda, então, assim, ainda ela está lá e ainda ela consegue movimentar, porque ela teve ideias revolucionárias há muito tempo, né? Então, eu acho muito legal. Então, tá bom. Vocês quiserem falar mais alguma coisa, qualquer coisa também, no núcleo lá tem um chatzinho também, que vocês podem deixar perguntas lá. Né? Nós estamos aqui com várias palestrantes que ainda vão palestrar a semana que vem. E agradeço a minha equipe maravilhosa, né? Pelo apoio. E aí eu tenho pessoas assim que estão junto conosco desde o início, também agradeço pelo apoio, palestrantes maravilhosas também que estão junto conosco. E assim dizer, esse foi o primeiro evento que a gente fez, meio assim desbravando, agora a gente já tem uma praticazinha melhor, a gente vai continuar a fazer outros eventos gratuitos para poder dar voz para essa mulher, dar espaço para ver essa mulher, para discutir isso. Então, enquanto a gente puder abrir espaço
nós vamos abrir de outras formas, mas sempre dando voz para essa mulher, para desenvolver, para ir para frente e para ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. É o que a gente quer. E aquilo que a gente puder dar, claro que a gente tem que sobreviver, mas aquilo que a gente puder dar, que a gente recebeu, a gente vai passar numa potencialidade maior e saber que a gente vai indo, a gente abraça e a gente atinge muito mais, e principalmente agora com essa ferramenta, meu Deus, nós vamos atingir muitas mulheres. Vocês vão passar um domingo maravilhoso só nesses questionamentos e vendo quem a gente puder ajudar. E com a representação de uma mãe maravilhosa ali, né, que viu o que é isso. Lembrando também, Elizabeth, que tu estás colocando no YouTube, na tua página, né, todas as palestras aqui passadas para as mulheres que não conseguiram assistir, para as que assistiram também, queiram reolhar, repensar, né? Sempre então, vão se questionar. Isso, isso. Lá. Está disponível na tua página. Está na minha página lá. Pode ir lá e rever quantas vezes quiserem, né? Que ele vai subir dentro de uma meia hora, que demora, uma gravação grande, ela demora para elaborar, daí eu tenho que baixar para depois. São 3 etapas, desce no computador, elabora aqui agora, depois de um tempo, uma meia hora que fica pronto, daí desce no computador e sobe. Então, lá pela meia-noite, 1h, que vai estar no YouTube, essa aqui. Mas a da Nikele já está lá. Sim, já está lá, até já dei uma olhada antes de entrar aqui na... Hoje eu melhorei um pouquinho, que comecei a gravar já lá no início. Hoje eu gravei a partir do momento que ela começou a falar, daí, sem aquelas coisas iniciais. A gente vai aprendendo. Gurias, e aqui também já estava olhando aqui, já teve algumas pessoas que me marcaram ali no Instagram e no Facebook. Uma amiga aqui que eu já vi que me marcou, a Pamela Fernandes, acho que ela estava aqui nos assistindo também, já me marcou ali, muito obrigada. E tô louca para ver o resultado disso também. A gente vai ver. A gente passa sempre no grupo lá tudo que passou no chat, por isso é importante botarem ali os Face, os Instagram, tudo no chat, escrever ali, que depois eu boto para as palestrantes e aí elas se organizam para pegar, para se formar essa rede, né, que a gente quer, que a gente não pode se perder, né? A gente tem que acelerar essa rede. Então é só colocar ali do ladinho que a gente passa lá no nosso grupo dos palestrantes. Porque esse grupo do palestrante vai ficar, né? Ele não vai sair. Tá bom? Então, eu vou me despedindo, dando boa noite para vocês, sabendo que amanhã às 3h, domingo, a gente vai estar, e às 10h37 da manhã tem a nossa live de Bom Dia Domingo, das Mate das Gurias. Mate das Gurias. Tem de manhã, não tem sábado, não tem, é de domingo a domingo. Tá bom? Nós temos que ter um canal para falar. E até amanhã. Até amanhã, durmam bem. E boa noite a todas. Boa noite. Hoje não pode festa. Não pode festa. Então, faz a festa em casa. Então, tá, beijo. Vanessa, muito obrigada. Beijo. Até uma próxima. E vão saindo. Até mais. Jocelaine, boa noite. Boa noite, boa noite. Fechando, então. Até mais.